Esse é mais um programa Ei, tá me escutando? E hoje iremos falar sobre Libras com uma convidada muito especial. Então, a gente está aqui com Tainá Micaele, que é a nossa intérprete de Libras também, e a gente achou muito bom trazer ela aqui hoje para estar falando com a gente sobre o que é a Libras, a importância da Libras para a sociedade. E eu queria que a Tainá ela explicasse, inclusive ela está interpretando, ela é a nossa intérprete, ela vai interpretar todo esse programa durante a nossa entrevista, durante esse momento aqui muito importante. Então, Tainá, qual a importância da Libras para a sociedade? Olá, meu nome é Tainá Micaele e eu sou intérprete de Libras e eu vou interpretar o programa todo para vocês. Então, como a gente já sabe que é importante, de que forma os surdos eles podem ingressar na sociedade? Quais caminhos? Então, o caminho certo é usando a Libras, né? A Libras, a língua brasileira de sinais. Aqui no Brasil se utiliza a língua brasileira de sinais, então nós precisamos utilizar também para os surdos ingressarem ali na comunidade ouvinte e juntos, usando a língua brasileira de sinais, promovendo lá a acessibilidade, a gente tem esse ingresso, os surdos têm esse ingresso e todo mundo na comunidade juntos. Muito bom. A gente sabe que os seres humanos, eles precisam de espaços. Nós crescemos dentro de uma socialização primária, que é justamente onde tem a família da gente, né, o pai, a mãe, o responsável. E quando a gente vai para a sociedade, a gente chama de socialização secundária. E é nessa socialização secundária que a gente encontra justamente a escola. Então, a escola ela desempenha um papel crucial, importante, para o desenvolvimento da criança e do adolescente e do sujeito, do adulto. Então, de que forma, Tainá, a escola, qual a relação que você vê aí da escola e da Libras? Como ela poderia melhorar, se precisa muito melhorar, mas eu queria saber mesmo qual a relação que você faz entre Libras e escola. Então, a relação importante é que nas escolas não tem intérprete suficiente para dar esse apoio para as pessoas surdas. Principalmente os jovens, as crianças que vão para uma escola pública e não tem esse acesso. Por quê? Porque tem que pagar e geralmente a família não tem dinheiro para poder pagar para a criança ter um intérprete dentro da escola. E a criança fica sem saber o que está o professor ali falando, o professor não dá a mínima para a criança ou para o jovem, não dá a mínima, e não tem intérprete, não tem condição de pagar um intérprete nas escolas e fica sem aprender nada, chega em casa, fala para a família o que aprendeu, não aprendi nada. Fica lá no cantinho sentadinho, caladinho, porque não tem acesso suficiente. O que é muito ruim, porque além de não ter suficiente, como Tainá trouxe, intérpretes de Libras nas escolas, a gente também não possibilita que essas crianças e adolescentes sejam incluídas. A gente teve um avanço nos direitos, inclusive a gente tem um programa que fala sobre o Conselho Tutelar, sobre a importância do Estatuto, e o próprio Estatuto ele fala sobre isso, sobre esse avanço que a gente teve de direitos em relação à criança e adolescente. Então, a ausência da amplitude, da ampliação de Libras faz com que muitas pessoas não aprendam. E quando elas não aprendem, quando elas não entendem, como eu disse para vocês, a socialização secundária, quando ela não está completamente formada, ela vai fazer com que essa criança, esse adolescente cresça, vá para uma sociedade que não compreenda de fato quem ela é, e as pessoas que estão ao redor que precisam também aprender. Nós, seres humanos, pessoas que estão dentro desses cenários, agentes, enfim, agentes de promoções de direitos, a gente também precisa entender que é uma luta que precisa ser nossa. A gente já aprendeu aqui a importância de aprender Libras, de saber Libras, mas é muito importante a gente falar também sobre o não acesso, a não divulgação, o não incentivo, na verdade, de se fazer Libras. Nas universidades, por exemplo, elas aparecem como cadeiras eletivas, em sua maioria. Ou seja, o aluno, ele escolhe se ele quer aprender ou não. E muitos cursos que lidam diretamente com o ser humano, com o público,
e as pessoas vão escolher. Isso é muito ruim, porque a gente não está promovendo a inclusão. Em alguns tempos, a gente via em algumas escolas, há muito tempo, uma cartilha que era distribuída para que os adolescentes, para que os estudantes, eles levassem para casa. A gente ainda falta muito para avançar, a gente precisa realmente de políticas efetivas, de discussões mais aprofundadas, para que Libras seja, de fato, discutido dentro da sala de aula e nos espaços públicos, porque essas pessoas existem. E aí, diante dessa discussão que a gente faz, é muito necessário que a gente apreenda e a gente se coloque no lugar do outro. Mas existe uma pergunta que muita gente se faz, e eu tenho também essa curiosidade, e queria perguntar para a Tainá. A Libras é universal? Não, Libras não é universal. Por quê? Porque cada país tem a sua língua, própria língua. Por exemplo, nos Estados Unidos, EUA, tem a língua americana de sinais. Tem a própria língua. Aqui no Brasil é diferente. É a Libras, a língua brasileira de sinais. Libras, que significa língua brasileira de sinais. Língua brasileira de sinais. Por quê? Porque cada país tem a sua própria. Lá nos Estados Unidos tem surdos que falam o inglês americano. Então vai se usar o quê? A língua americana de sinais americana. Então cada país tem a sua própria língua. Então isso é muito importante todos saberem, porque muitos têm essa dúvida se é universal sim ou não. E eu falo que não é, porque cada país tem a sua própria língua. Olha aí que informação importante que Tainá está trazendo. E Tainá, como eu falei no início, ela é a nossa intérprete de Libras. E foi muito interessante porque Tainá, ela nos procurou falando sobre o que ela fazia, sobre o quanto seria bom a gente ter um intérprete de Libras no nosso programa, porque muitas pessoas assistem, veem, e a gente precisa começar mesmo a entender que essas pessoas, que os surdos, eles estão inseridos dentro desse contexto. São pessoas, e pessoas precisam ter acesso aos seus direitos. E, por fim, Tainá, o que é que te levou a aperfeiçoar, a querer aprender Libras? O que é que te levou, o que é que te motivou? Tu pensou assim no dia, vou aprender Libras. O que é que te fez? Qual foi a curiosidade? E como é que você começou a aprender? Foi em aulas na internet, enfim. Então, o que me incentivou a aprender Libras, eu vi a minha mãe um dia falando para mim o que era aquele negocinho lá, que tem os intérpretes interpretando na TV lá. Aí eu não sabia o que era aquele quadradinho lá com intérpretes de Libras. Na verdade, eram intérpretes de Libras interpretando, e eu não sabia o que era. Fui pesquisar muito sobre e descobri, né? Acabei descobrindo o que era e o que me possibilitaria na sociedade. E eu vi que era o ingresso, uma chave para eu entrar na comunidade surda e começar a me comunicar com as pessoas surdas. Então foi muito bom para mim. Eu tive essa chave, né? Eu tive esse ingresso na comunidade surda. Foi muito importante. No começo eu aprendi sozinha, em casa. Não tive apoio nenhum, nada. Aprendi sozinha mesmo. Foram 3 anos aprendendo, particularmente sozinha. Depois eu comecei a fazer cursos de Libras, me especializando mais na área ali. Aí comecei a me interessar mais. Teve momentos que eu queria desistir, mas minha mãe, né, me possibilitou isso e não me fez desistir. Eu tô aqui até hoje. O que a gente pede para a Tainá é que ela não desista, porque a gente também está aprendendo muito com ela. A gente precisa entender que a gente precisa ter pessoas assim ao nosso redor e a gente precisa entender que por muito tempo as pessoas com deficiência elas foram invisibilizadas. Por muito tempo as pessoas com deficiência elas foram esquecidas. E que bom que esse termo mudou, né? Nós não falamos mais portadores de necessidades, porque ninguém porta nada, são pessoas. E assim como a linguagem muda, as nossas atitudes também precisam mudar, as nossas ações.
E a gente precisa lutar cada vez mais para que, de forma efetiva, essas pessoas elas ocupem esses espaços na sociedade. Então, é muito, muito bom estar com Tainá aqui, ouvir essa história ser contada e aprender com ela, porque é uma forma da gente ampliar o debate e a gente ouvir quem precisa ser ouvido, a gente acolher as informações que precisam ser acolhidas e a gente poder ampliar realmente e fazer com que esse tema ele chegue a vários lugares. Então, muito obrigada, Tainá, pela sua presença, não apenas hoje, mas no nosso programa, porque você é parte desse programa e a gente estende aí todo o nosso agradecimento a você, enquanto pessoa que está disposta. E que bom que você não desistiu. Então, obrigada por ter me convidado para participar desse programa. Eu amei demais e amei participar desse programa, que é muito interessante e muito importante para a sociedade brasileira. Inclusive, saber, né, que a Libras é importante, não é uma coisa invisível e que um dia, espero, que seja obrigatório aprender Libras nas escolas, para todos os alunos saberem que sim, os surdos podem ser humanos ingressados na sociedade ali ouvintes. Esse foi mais um programa aí, tá me escutando, e agradecemos a Tainá pela sua participação. Tainá é estudante, isso é muito bom porque isso comprova que é bom a gente investir nos estudantes. Ela está levando aí uma mensagem muito necessária para o ambiente escolar que ela ocupa, e isso é bom para a gente entender que através desses estudantes, através da escola, a gente pode mudar o mundo, a gente pode mudar a sociedade. E muito feliz, Tainá, pela sua presença. Muito obrigada de coração. Esse programa foi sensacional. Não fiz nada. Mas o bem que fiquei a boca, ela não vai estar falando. Em movimento, vai ter em movimento. Eu sabia disso, eu tava aqui, ó, só não ia se lembrar. Não! Ei, isso é como matar um rim meu. Isso, Tainá, cuida da sua saúde. Saudável, zero açúcar. Chazinho gelado. Ela tá cuidando da saúde dela, não. Zero Mas você açúcar. cuide. Você cuida da sua saúde, Tainá. Ainda tem muito ainda, eu não vou conseguir comer isso tudo. Ficou um silêncio. Não, ela tá provocando, pô. Tu já tá indo, ela ainda tá na primeira, ó, você já tá indo na segunda já. Aí eu mudo a roupa. Produção. Tá bom, não é pra comer tudo não, tá bem. Ah, ela tá finalmente. Alguém Olha. tá do meu lado. Tá bom. Não tem isso. Não tem isso. Quer que nem Olha.